É o Caio Alexandre, não tem jeito. É sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. E eu sei que quando envolve clube nordestino e seleção brasileira, há aquele hate inicial, aquele susto inicial. E a sensação que dá é que parece que a gente está forçando a barra, né? Pô, estão forçando a barra, estão querendo superestimar um jogador. Eu sei que há esse preconceito, talvez até nosso mesmo, nordestino, cearense, sobre os jogadores do nosso estado. Né? Isso porque ao longo de toda a história, poucos cearenses foram para a seleção e também poucos, aliás, nenhum jogador direto aqui do estado do Ceará foram para a seleção. Então há uma distância grande. E os clubes cearenses, né, Ceará e Fortaleza, nos últimos anos começaram a ter um pouco mais de constância na Série A. O Ceará passou 5 anos, o Fortaleza está no quinto, vai para o sexto. E o Fortaleza nos últimos anos, 21 foi quarto, 22 chegou ali entre os oito, e agora repete, já está no G6 de novo e começa a rondar pelos principais times do campeonato, da Copa do Brasil, das competições internacionais. E eu acredito que é um processo natural também de ter jogadores que chamam a atenção da seleção brasileira. É claro, eu sei que há uma distância grande, eu sei que há muitos jogadores brasileiros hoje atuando na Europa e com boas chances também de ir para a seleção, mas há algo que a gente precisa, que eu imagino que a gente precisa ponderar. Talvez a palavra seja essa, a gente precisa ponderar. Eu tomo como parâmetro alguns outros jogadores que já foram convocados ou que estão sendo convocados. Né? E aí eu vou me ater ao André do Fluminense. O André do Fluminense é um baita jogador, um jogadoraço, um jogador moderno, rápido, que tem boa pegada na marcação, que tem um poder de criação, de toque de bola, de encontrar jogadores, de encontrar as melhores opções, tomada de decisão, um cara que realmente merece ser convocado pelo Fernando Diniz, um cara que trabalha com ele no dia a dia. Pensando no André, né? E aí eu vou pensar exclusivamente no André, não nos outros jogadores, né? Casemiro, esses caras assim, Bruno Guimarães, que estão atuando no futebol inglês, um no Manchester, outro no Newcastle, outros jogadores também que sempre circulam ali, Douglas Luiz, enfim, vários jogadores de outros países que atuam em outros países. Vou ficar no André. Por quê? Porque o André está sendo hoje convocado. Então é um parâmetro que a gente tem da realidade do futebol brasileiro. E até pela característica ser muito semelhante à do objeto desse vídeo, que é o Caio Alexandre. O Caio é um jogador da base do Botafogo, passou no futebol carioca, foi para o Canadá, né, nunca teve um grande protagonismo, né, foi importante, atuou muito bem no Botafogo em alguns momentos, acabou não tendo tanto espaço, foi para o futebol do Canadá, foi, né, ele mesmo fala que foi um momento muito ruim da vida dele, acabou não se adaptando, acabou não jogando o que gostaria e tudo mais, e volta para o Brasil no Fortaleza. O Caio hoje, desde que chegou, na verdade, né, na janela, no final da janela do ano passado para agora, o Caio se tornou um protagonista, se não hoje o melhor jogador do time. E quando eu falo melhor jogador de tudo que você possa imaginar. É um volante que tem características de segundo jogador, de segundo homem de meio, de armador, mas é um primeiro volante porque pega a bola ali atrás, constrói, é um cara que está sempre bem posicionado, ou pelo menos na grande maioria das vezes ali para impedir o avanço do adversário, tirar a marcação em cima. Várias vezes você vai ver o Caio fazendo o combate já nos zagueiros, devido à movimentação do time em campo. É um cara sempre muito ligado, um jogador jovem, tem boa condição física, joga praticamente todos os jogos do time na temporada. E ele tem um ritmo, ele dita o ritmo do Fortaleza hoje no campeonato. É um cara muito importante nos lançamentos. Várias vezes os gols saem a partir de lançamento do Caio, de uma bola enfiada, de colocar um companheiro melhor posicionado na cara do gol. Enfim, tem muitas valências que devem ser observadas e que devem ser destacadas. Comparando ao André na temporada 2023 e principalmente no Campeonato Brasileiro, eu não acho nenhum absurdo compará-lo e dizer que o Caio muitas vezes vai melhor do que o André, atua melhor do que o André. Talvez a condição do Fortaleza, talvez o ambiente do Fortaleza, enfim, eu não vou conseguir aqui determinar o que é exatamente que faz o Caio muitas vezes atuar melhor do que o André.
eu não estou diminuindo o André, pelo contrário, estou elevando o Caio e acho que ele merece esse destaque. Falar da seleção é falar de se o André é convocado, o Caio também pode sonhar. O Caio também pode ser cogitado, porque eles atuam no mesmo campeonato, com dificuldades muito semelhantes. O Fluminense até tem mais estrutura do que o Fortaleza nesse sentido, assim, se a gente for olhar a logística do Fluminense, a proximidade com os outros jogos, com os outros adversários, né, os outros confrontos. O elenco do Fluminense talvez tenha jogadores assim, talvez bem mais conhecidos. O Fortaleza é um time como time, né, assim, como conjunto muito sólido, mas não tem grandes jogadores que atraem tanto assim, ou não tem tantos quanto o Fluminense, pelo menos a gente pode falar assim. O que está mudando também é uma realidade que vai mudando aos poucos. Então, eles atuam em condições muito parecidas, não vejo grandes diferenças de um time para o outro. Fortaleza hoje está melhor posicionado do que o Fluminense. Não é a primeira vez que o Caio joga bem, não é uma chuva de verão. É um cara que vem sendo consistente e tem um perfil de ser jovem, de poder participar de um ciclo. Enfim, o Caio é um jogador que tem aparecido para o mercado como um jogador muito moderno e que com grande potencial de crescimento. Acho que é um cara que pode ser visto, acho que é um cara que tem condições de atuar nesse nível, de atuar no nível alto, de altíssimo nível, na verdade. Pode ser para compor a convocação, para alguma experiência que o Diniz precisa fazer. O Diniz tem buscado dar oportunidade para alguns jogadores que atuam no Brasil. E aí eu finalizo o vídeo falando sobre o dilema de sempre, né? Se o Caio Alexandre estivesse hoje no Fluminense, se o Caio Alexandre hoje fosse o primeiro volante do Botafogo, junto ali com o Marlon Freitas, se o Caio Alexandre hoje estivesse atuando como camisa 5, camisa 8 do Corinthians, será que o Caio Alexandre não teria uma visibilidade maior? Eu sei, eu não estou comparando os clubes, a história, a tradição, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é falar da atuação do Caio e hoje, mais do que em qualquer outro momento que essa comparação possa ter sido feita, acho que hoje ela é muito mais próxima, ela é muito mais válida do que outras que já foram feitas anteriormente. Eu lembro do Michel, né? O Michel fez uma baita Série A de 2010. Talvez naquele momento a distância do Ceará para os outros seria muito grande para imaginar o Michel ser um grande protagonista para uma seleção. Mas hoje a distância do Fortaleza para esses é menor. Se a gente for olhar só o campeonato, o Fortaleza está a 4 pontos do vice-líder, a 3 pontos do terceiro lugar, quarto e quinto, respectivamente. Então é um time que está brigando na cabeça. Então acho que vale ser destacado, o contexto permite e, enfim, são cenas dos próximos capítulos. Acho que o Caio é um jogador que vai crescer muito, torço por isso, é um cara de bom astral e comecei o vídeo falando que é o Caio não tem jeito, porque até slogan ele criou no Fortaleza. Deixa a tua opinião, saber se você concorda com isso, se você acha que é um exagero já pensar nessa possibilidade. O objetivo do vídeo não é criar um oba-oba, mas é também não fechar os olhos para um grande jogador que está no futebol cearense hoje e que tem nível muito alto. Valeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações.